Aposentadoria do professor. Como que se dá a contagem do tempo de magistério antes e após a reforma previdenciária promovida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019? É esse o assunto que trataremos no ABC da Previdência de hoje. No ABC da Previdência de hoje, vamos falar acerca da aposentadoria do professor público e a contagem do tempo de magistério. Antes da Emenda Constitucional número 103, nós tínhamos os requisitos para a aposentadoria do professor estabelecidos no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 5º, que previa para o professor público uma redução de 5 anos no tempo de contribuição e 5 anos na idade. Após a Emenda Constitucional número 103 de 2019, estabeleceu-se requisitos para a aposentadoria do professor público federal, sendo que as normas relativas às aposentadorias dos professores estaduais e municipais devem ser editadas, devem constar nas leis dos respectivos entes federativos. Antes da Emenda Constitucional número 103 de 2019, nós tínhamos os requisitos na Constituição Federal aplicáveis a todos os servidores de todos os entes da federação, que eram, para o servidor homem, 55 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. Isso porque a regra comum para o servidor exigia-se 60 anos de idade, com uma redução de 5 anos, para o professor exige-se apenas 55 anos. Para a mulher, no caso, como a regra comum exigia-se 55, a regra do professor aplicável para a servidora exige-se apenas 50 anos de idade. E se a regra comum exige 30 anos de contribuição para a servidora, para a professora a exigência é de 25 anos de tempo de contribuição. Desde que esse tempo total de contribuição seja para o professor 30 ou para a professora 25, sejam exercidos exclusivamente nas funções de magistério. E para o ente federativo que promoveu a sua reforma previdenciária, como é que fica essa contagem do tempo de magistério e quais são os requisitos aplicáveis? De antemão, gostaria de lembrá-los que, se o seu município, se o seu estado ainda não promoveu a reforma previdenciária, continua se aplicando a regra anterior à Emenda Constitucional número 103 de 2019, por força do artigo 4º, parágrafo 9º da própria Emenda 103, que diz que ao ente federativo que não tiver promovido a sua reforma previdenciária, continuar-se-á aplicando as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data da própria Emenda 103 de 12 de novembro de 2019. Portanto, se o seu ente ainda não promoveu a reforma previdenciária, e enquanto ele não promover, uma condição temporal, uma subordinação temporal, passageira, efêmera, nós vamos continuar invocando a norma anterior à da Emenda 103. Agora, ao ente que fez a sua reforma previdenciária e reproduziu o texto da Emenda Constitucional número 103, trouxe como requisito aplicável ao professor público 60 anos de idade para o homem, veja bem, antes era 55, agora passamos para 60, e 57 anos para a professora, para a mulher, de 50 pulamos para 57 anos. E a exigência de tempo de contribuição não é mais distinta para homem e para mulher. A exigência agora é idêntica para ambos os sexos, 25 anos de tempo de contribuição. E como é que se dá a contagem do tempo de magistério antes e após a Emenda 103? Para quem não fez a reforma previdenciária e para quem fez a reforma previdenciária. Para entendermos um pouco a contagem do tempo de magistério, é necessário entendermos o conceito das funções de magistério. Coube à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, conceituar a função de magistério. Até o ano de 2006, nós tínhamos um conceito e nele utilizávamos a súmula 726 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, para o professor público contar tempo de magistério, ele necessitava estar dentro de uma sala de aula. Era uma exigência, era um pressuposto para que o tempo fosse contado como de magistério.
que o exercício da docência se desse dentro de uma sala de aula. Contudo, a partir de 2006, a Lei Federal 11.301 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e ampliou o conceito, a definição de função de magistério. Ocorre que essa lei, ao ampliar, ao estender o conceito de função de magistério, ela deu margem para interpretações diversas, ocasionando desequilíbrio financeiro e atuarial nos RPPS, ao permitir que diretores, assessores e coordenadores pedagógicos também usufruíssem da benesse constitucional da aposentadoria do professor com redução no tempo e na idade. Por isso, e para delinear melhor as funções de magistério estabelecidas na LDB por força da Lei 11.301, essa lei federal de 2006 sofreu o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 3772. Nesta ADI, o Supremo Tribunal Federal definiu uma tese. O Supremo Tribunal, ao decidir essa ADI de uma lei nacional, portanto, se a lei é de abrangência nacional e o STF publicou uma decisão a respeito desta lei, esta decisão vincula todos os entes da federação, porque a lei é nacional e a ADI é sobre ela. E o STF assentou a seguinte tese, definiu o seguinte nesta ADI, que para a contagem do tempo de magistério, nos termos da LDB e para fins de aposentadoria do professor, nós temos que analisar 3 pressupostos. Primeiro, que o servidor seja titular do cargo de provimento efetivo de professor. Segundo, que ele exerça de fato as funções de magistério. E por fim, que essas funções de magistérios exercidas por um professor, titular do cargo efetivo de professor, sejam exercidas numa unidade escolar, num estabelecimento de ensino. Portanto, nós temos 3 pressupostos, 3 requisitos, 3 critérios, exigências aplicáveis ao professor para que possamos considerar esse tempo como sendo tempo de magistério. Primeiro, titularidade do cargo efetivo de professor. Segundo, o efetivo exercício de funções de magistérios. E, por fim, que esse exercício seja dentro de uma unidade escolar, dentro de um estabelecimento de ensino. Então, se eu sou titular do cargo efetivo de diretor escolar, ou de coordenador, de supervisor, de assessor pedagógico, eu não vou ter o direito à aposentadoria do professor. Preciso ser titular do cargo de provimento efetivo de professor. Além disso, no caso de um professor readaptado, por exemplo, podemos aplicar e para contar o tempo de magistério, esse segundo requisito, devemos aplicar esse segundo requisito, que é o efetivo exercício de funções de magistério. O STF, ao proferir essa decisão na ADI 3772, entendeu que as funções de magistério, elas não se circunscrevem, elas não se limitam à sala de aula, assim como previa a súmula 726. Ou seja, imaginemos um professor que foi readaptado e está lotado, está trabalhando numa biblioteca dentro da escola, mas ele exerce funções de magistério. Ele continua sendo titular do cargo de provimento efetivo de professor e ele exerce funções de magistério, como, por exemplo, a elaboração de provas, a correção de provas, a elaboração das aulas para que os outros professores ministrem, atendimento a pais, atendimento a alunos. Segundo o STF, todas essas atividades e correlatas estão estritamente ligadas, atreladas, vinculadas ao efetivo exercício de função de magistério. Portanto, esse professor, mesmo readaptado, cumpriria este segundo critério. E, por fim, que esteja dentro de uma unidade escolar. Esses requisitos da ADI 3772, que também foram ratificados, foram confirmados, chancelados recentemente pelo STF no tema 965, eles são aplicáveis para a regra anterior à emenda 103 e posterior à emenda constitucional número 103. Como se trata de um conceito, de uma definição estabelecida numa lei federal, seja para a regra anterior ou para a nova regra, para eu contar tempo de magistério, eu vou ter que observar o conceito da LDB, mas de acordo com a interpretação dada pelo STF na ADI 3772 e no tema 965.
Relembrando e repito, reitero aqui para vocês, titularidade do cargo de provimento efetivo de professor, efetivo exercício de funções de magistério e que estas funções sejam exercidas dentro de um estabelecimento de ensino, dentro de uma unidade escolar. Mais um exemplo aqui para finalizarmos. Um professor, titular do cargo de provimento efetivo de professor, que exerce talvez funções de magistério, parece até estranho, mas talvez na Secretaria de Educação, não dentro de uma unidade escolar. Esse não poderá ser beneficiado pela contagem do tempo de magistério e não poderá ser aposentado na modalidade da aposentadoria do professor. Tudo bem? Esse foi o nosso ABC da Previdência de hoje. Espero ter contribuído aí para as análises das aposentadorias dos professores e a contagem do tempo de magistério e aguardo vocês numa próxima. Até logo!